Qual que é a pergunta? O que tu acha, tipo, sobre o tabuleiro Ouija, assim, tipo, as pessoas que jogam e tal? Ah, sim. Então, tabuleiro Ouija, ou Ouija, como chamam, né? É a mesma coisa que compasso, jogo do copo, alguns outros que a galera faz. Charlie, tudo a mesma coisa, né? Então, da onde que vem isso? Isso daí tem mais ou menos uns 150 anos, mais ou menos. Essa brincadeira já é bem antiga. Mas antes, aquele tempo do Allan Kardec também, depois. Mas daí também é bem mais antigo, bem na história também tem esse tipo de jogo. Só muda os elementos, né? Mas a essência é a mesma, é você conversar com um espírito e esse espírito te responder com algum desses elementos, ou com alfabeto, com sim, não. Então, o que eu acho do jogo? Eu acho que as pessoas que brincam com isso daí, é uma brincadeira que dá certo. Uma brincadeira que você acaba conversando com um espírito que está passando ali por perto, ou com um espírito que está acompanhando a tua vida já há algum tempo. Espírito hereditário. Só que assim, tá escrito que o diabo, tá escrito na Bíblia que o diabo ele é o pai da mentira. Então você está invocando um espírito ali que ele vai mentir para você, ele não vai falar a verdade. Aí você pode dizer assim, não, mas pode ser um espírito bom. Pode ser um espírito que esteja perdido, passando por aí, a gente pode ajudar ele e tal. Para quem acha, né, que possam existir espíritos bons nesse sentido, olha o que está escrito na Bíblia em 1 João, capítulo 4. Amados, não deis crédito, não confiem em qualquer espírito. Não confiem em qualquer espírito. Isso daí ele está dizendo para você que tem alguns espíritos que vão te enganar. Não confie em qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus ou não. Provai, a palavra aqui é examinem os espíritos. Em grego é pneuma, é a mesma palavra usada para o Espírito Santo, para anjos, para o diabo, para o nosso próprio espírito. Então, existe o Espírito Santo, existe os anjos, mas ele está dizendo assim, quando aparecer alguma coisa dessa para você, examine, prove, procure ver o que está acontecendo, para ver se ele vem de Deus ou não. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso, conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha que sinistro. Todo espírito que confessar, que falar com a boca dele que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então isso daqui é um jeito de você provar se o espírito ele é de Deus ou não. Tanto é que, tipo assim, nas regras do Ouija, uma das regras diz que é proibido falar de Deus no tabuleiro. Por causa, tipo, você acha que se fosse um demônio, um espírito bom, você acha que ia querer que não falasse de Deus, tá ligado? Uma das regras do Ouija é não falar de Deus. Sim. O demônio ele não quer nem entrar nessa área para não correr o risco de ser desmascarado. Então ele não vai falar que Jesus Cristo veio em carne, que ele morreu no nosso lugar, que ele foi o sacrifício pelos nossos pecados. Ele simplesmente não vai falar. É a mesma coisa que
o torcedor do Coxa falar que o Atlético é o melhor. Ele não vai falar. Então o diabo ele não vai falar essas palavras. E já ouvi falar de várias sessões espíritas em que o espírito ali se dizia de Deus e a pessoa perguntou, tem um livro que eu li ali, Falei com Espíritos, e ele era espírita, ele não era cristão, e ele leu esse versículo e ele começou a indagar o espírito que falava com ele. Você acredita que Jesus Cristo veio em carne, que ele morreu pelos nossos pecados? E o espírito falava o seguinte: por que você duvida? Apenas creia, apenas creia. E ele perguntou de novo: mas você acredita que Jesus é Filho de Deus, veio em carne, morreu pelos nossos pecados? E o espírito falou para ele: meu jovem, por que você duvida? Você viu que o espírito ia contornando, ele não consegue falar. E ele perguntou a terceira vez. Na hora que ele perguntou a terceira vez, o médium, a pessoa que estava sendo usada, foi lançada a uns 5 metros longe. E ele escutou barulhos, vozes e o demônio simplesmente não vai falar. Eu desafio qualquer um que brinque com isso de fazer o espírito falar, sabe? Isso daí. O espírito não consegue falar. Um outro caso também, né? Um conhecido nosso aí, ele viu umas pessoas brincando com isso daí e convidaram ele para brincar. E ele falou assim: fala para o espírito traduzir "The blood of Jesus has power". Significa o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E o espírito falou: eu não posso traduzir. Então esses espíritos que você acha que eles são bonzinhos, na verdade não são. São demônios se fingindo de espíritos bons, para que você acredite que existam espíritos bons, espíritos maus. E olha o que diz na continuação do versículo: todo espírito que diz que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Você pode pensar assim: ah, mas um espírito não precisa, só porque ele não confessa que Jesus veio em carne, não quer dizer que ele não é de Deus. Ele não quer dizer que ele também é do capeta. Ele pode ser um espírito neutro. Olha o que ele diz aqui: todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Este é o espírito do anticristo. Qualquer um que não confessar Jesus é o espírito do anticristo. Então não tem como ser um espírito neutro. Não tem como ser um espírito que seja meio bonzinho, um bonzinho. Então todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne vai ser um espírito, é um demônio. E eu desafio qualquer um a fazer um capeta desse falar. E ele não, eu creio que acontece, creio que o espírito fala mesmo. E outra, tem vezes que a pessoa vai tentar jogar e não vai se manifestar nada, não vai conseguir nada também. O próprio diabo, ele exige um respeito, até ele exige um temor que as pessoas tenham por ele. E muita gente, claro que brinca, muita gente manipula o copo, manipula a agulha, tem muito disso também. A maioria eu creio que é farsa, creio que funciona, mas a maioria é farsa. E o porquê que essas pessoas vão para isso? Por que elas vão buscar isso? A Bíblia é bem clara que diz que a gente é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que a gente vai querer buscar a Deus. Deus colocou uma sede em nós para buscar a Deus. Um vazio existe em nós pelo sobrenatural. A gente sabe que tem algo além do natural, do que os olhos podem ver. E a gente busca um sobrenatural, a gente toda hora busca, e a gente tem sede pelo sobrenatural. Então eu entendo essas pessoas que ela tem essa sede, mas elas não sabem aonde buscar a fonte certa. E elas acabam buscando nos lugares errados. E é a mesma coisa que pessoas que vão pra droga, pessoas que vão buscar em relacionamentos deturpados. Então, o
que eu aviso, que tem muito cuidado para essas pessoas, é que quando você se envolve com um espírito desses, talvez ele não largue você tão fácil. Talvez ele cole em você. E só Jesus para largar. Só Jesus para dar essa libertação assim. Então, amados, não busquem esses espíritos. Busquem o Espírito Santo de Deus. Esse é o Espírito que te dá toda a resposta. Eu desafio qualquer um a pergunta, se você tem dúvidas, se você tem uma sede, se você tem uma carência, se você buscar Ele de todo o teu coração, você vai achar, você vai encontrar. Ele te dá todas as respostas. Ele me deu todas as respostas básicas para minha existência. E o Espírito Santo, ele é o Espírito ajudador, o Espírito consolador. Ele é o melhor Espírito que a gente possa buscar. É isso aí, galera. Essa é a minha opinião sobre o tabuleiro Ouija.